E a estratégia do governo na CPI dos atos do dia 8 de janeiro é deixar o retorno do tenente-coronel Mauro Cid para a reta final da comissão. A ideia é que a nova ida do homem de confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro fique para mais adiante, para não afetar as tratativas de sua delação com a Polícia Federal. Vamos acionar o repórter André Anelli, diretamente de Brasília, que trará todos os detalhes dessa notícia, dessa informação. Anelli, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Oi, Daniel, muito boa noite para você e a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan deste sábado. A ideia de governistas que fazem parte da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito é dar mais tempo para que Mauro Cid fale à Polícia Federal, como você já havia antecipado, Daniel. A expectativa é que detalhes do depoimento sejam divididos com a comissão, já que o colegiado não pode pedir acesso ao conteúdo da delação premiada enquanto ainda estiverem sendo cumpridas diligências pelos investigadores. Dessa forma, a previsão é que o depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro seja o último da CPMI. A relatora, a senadora Elisiane Gama, apresentou pedido para a realização de acareação de Cid e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, colocar frente a frente os dois para fazer um confronto ali então em relação a detalhes do depoimento. A reconvocação do ex-ajudante de ordens também já foi aprovada pela CPMI, mas ainda sem data definitiva. Lembrando que no primeiro depoimento, realizado no dia 11 de julho, Mauro Cid ficou em silêncio. Ele não respondeu até mesmo questões consideradas banais, como, por exemplo, a própria idade. Os parlamentares sabem que não é possível garantir que Mauro Cid vai falar dessa vez, diferentemente do primeiro depoimento. Nesse caso de repetição do silêncio, a comissão aproveitaria então o conteúdo da delação, que inclusive já foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no último dia 9 de setembro. Daniel. Tá certo. Delação de Mauro Cid e também detalhes da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro com o André Anelli, que volta daqui a pouco na programação da Jovem Pan News. Valeu, André. Marcelo Suano, quero tratar desse assunto com você. Muitas expectativas para essa delação premiada. O que será que Mauro Cid deve revelar? E também a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, que deve protelar o retorno de Mauro Cid à comissão, justamente para não atrapalhar o andamento e as tratativas em relação a essa delação premiada. Mauro Cid me parece que é a figura central dessa apuração, dessa investigação. O que podemos esperar, hein? Tornaram-no a figura central, até mesmo por uma razão simples. Ele é ajudante de ordem, foi ajudante de ordem do presidente da República. Não à toa, aquele cordão dourado que ele carrega no uniforme representa a corda com a qual ele é enforcado se porventura ele trair o seu superior ou o seu comandante. Basicamente é essa simbologia como muitos apresentam. Mas vamos direto à questão de tê-lo tornado a figura central. Vamos falar agora do Instituto da Delação Premiada. O Instituto da Delação Premiada, ele é muito sério, ele é muito importante. E isso é um instrumento que é utilizado exatamente para poder trazer elementos que possam identificar onde que estão os culpados reais de crimes que possam ter sido cometidos. Mas as acusações contra a delação premiada decorreram de considerar que utilizar uma prisão como forma de pressão para levar alguém a fazer uma delação premiada poderia até mesmo ser taxado como uma espécie de tortura. Alguns juristas apresentaram dessa maneira. O que me assusta é utilizar o mesmo instrumento que foi condenado agora contra o coronel Cid para fazê-lo uma figura central e buscar todas as formas possíveis e imagináveis para se chegar ao presidente da República. Ora, a delação terá que ser apresentada. Alguns jornais apresentaram que os advogados do Mauro Cid ficaram indignados, dizendo que ele não apresentou nada daquilo que certos jornais supõem, se tornando narrativas. O que interessa para nós? Essa delação, já que foi homologada, deve ser tornada pública para que todos saibamos, afinal de contas, o que aconteceu. Se porventura for identificado que houve um crime de uma joia que supostamente não pertence ao presidente da República e ele fez uso dela como bem próprio, isso deve ser punido. Mas pelo que consta, não é o caso. A joia deveria pertencer a ele.
juridicamente nós vivemos um imbróglio causado exatamente pelas lacunas que o nosso ordenamento jurídico provoca ou causa ou tem. Este é o grande problema que nós vivemos. Espero que produza um bom resultado.